Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Liberdade de Expressão, um canal onde você encontra comentários e análises sobre segurança pública, política e outras mazelas, sem políticos de estimação e com a coragem de quem combate a criminalidade sem medo de revelar a verdade. Eu sou o professor José Ricardo Bandeira e hoje eu quero falar para vocês sobre a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, que entrou em vigor ontem no Rio de Janeiro e em São Paulo. Tá? Essa GLO, instituída pelo governo federal, que eu estou apelidando de Grande Lorota Organizada, e eu vou explicar para vocês por que essa GLO é mais uma aberração da segurança pública, é mais uma invenção, mais um modismo brasileiro, coisa para inglês ver, e que na prática não vai ter resultados satisfatórios. Então vamos lá. Primeiro, qual é a lógica do governo federal instituir uma GLO para que as Forças Armadas e para os órgãos federais façam a fiscalização, né, e o controle de policiamento em portos e aeroportos? Vejam bem, essa GLO ela é específica para portos e aeroportos. Mas portos e aeroportos já não são do domínio federal, mesmo que sejam privatizados, a responsabilidade pela segurança nessas áreas não é do governo federal. Então, de que adianta uma GLO para que as Forças Armadas possam atuar em portos e aeroportos? Esse é um grande problema. Existem outras ferramentas que o governo poderia implementar para que as Forças Armadas fizessem esse papel de segurança e fiscalização em portos e aeroportos. Então, só por isso, a GLO já não tem um efeito prático. Segundo problema, qualquer pessoa que compreenda, que entenda o mínimo de segurança pública, sabe que os portos e aeroportos das grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, eles são utilizados pelo crime organizado para enviar drogas para outros países e continentes, ou seja, são rotas de passagem. Então, quando essas organizações criminosas querem enviar suas drogas para a Europa, para a Ásia, para a África, para a América do Norte, utilizam, logicamente, portos e aeroportos para fazer o envio dessas drogas. Ou seja, isso em nada muda a situação de violência e criminalidade nas grandes cidades como Rio e São Paulo. Isso nada muda a configuração do crime organizado nessas áreas e que são dominadas tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, ou seja, dominada pelas facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas ou dominadas pelas milícias, que, aliás, o que motivou a decretação dessa garantia da lei e da ordem, dessa GLO, foi exatamente o ataque das milícias no Rio de Janeiro que ocorreu alguns dias atrás, que inclusive foi alvo do nosso último programa, do nosso último comentário. Então, a GLO foi motivada pelo ataque das milícias aí, desse confronto horrível que teve no Rio de Janeiro, em que dezenas de ônibus foram incendiados. Então, uma GLO para portos e aeroportos atinge o que as milícias? Atinge em que as milícias? Muda o que na segurança pública? Nada. Até porque, como diz o ditado, guerra avisada só pega acamado, só quem não tem condições de correr. Então, se as quadrilhas internacionais que enviam drogas para o exterior já sabem que os portos e aeroportos do Rio e São Paulo estão sendo fiscalizados pelas Forças Armadas, logicamente elas não vão fazer o envio dessas drogas. Então, essa GLO ela já nasce de uma forma errada, já nasce sem o conhecimento técnico e científico da segurança pública. O que a gente precisa na segurança pública das grandes cidades do Brasil? A gente precisa evitar que drogas, armas e munições cheguem às comunidades que dominam esses territórios, que dominam de forma armada esses territórios. E não simplesmente impedir
que uma outra ou qualquer quadrilha internacional escoe ou venda drogas para o mercado internacional. A gente precisa primeiro combater a violência e a criminalidade aqui, dentro do território nacional. Então, colocar as Forças Armadas fazendo fiscalização e controle policial em portos e aeroportos é zero de impacto na segurança pública. E vocês vão ver que o resultado das apreensões em portos e aeroportos será mínimo, porque, logicamente, esses traficantes internacionais não vão continuar operando essas rotas, sabendo que as Forças Armadas ali estão. Seria muito mais eficiente para a segurança pública, para que a gente pudesse reduzir os índices de violência e criminalidade, se a gente tivesse uma GLO que permitisse às Forças Armadas atuarem de comum acordo com as forças policiais dos estados, né? Implementando não a subida e a tomada de comunidades dominadas pelo tráfico de drogas e pelas milícias, mas que as Forças Armadas pudessem, por exemplo, fazer um cerco a essas comunidades para que a gente pudesse liberar um maior contingente de policiais para fazer uma ocupação e aí sim acabar com o domínio territorial armado que é promovido por essas facções criminosas. Ou seja, se eu tenho as Forças Armadas como coadjuvante, não para combater, não para invadir, mas para proporcionar um cerco tático, eu tenho mais policiais disponíveis para ocupar territórios. Aí sim a gente teria mais eficiência no combate à violência e à criminalidade. Inclusive a gente conseguiria impedir que drogas, armas e munições chegassem a essas comunidades. E uma comunidade sem drogas, sem armas e sem munições é uma comunidade fraca, é um crime organizado fraco, que a gente poderia facilmente extinguir esse crime organizado com essas medidas, logicamente também com ações de inteligência. E as Forças Armadas têm mecanismos de inteligências muito bons que poderiam ser utilizados também pelas polícias estaduais, tanto para a polícia militar quanto com a polícia civil. Né? Aí sim a gente teria uma otimização, a gente teria o uso científico das ferramentas para o combate à violência e criminalidade. Mas infelizmente não é o que aconteceu. A gente tem essa GLO tabajara, fictícia, que não vai funcionar e que demonstra mais uma vez o uso da segurança pública como simplesmente uma ferramenta política, uma ferramenta de promoção política, onde todos os políticos, sejam eles municipais, estaduais ou federais, querem tirar uma casquinha ali, querem se promover utilizando a segurança pública, utilizando as Forças Armadas e utilizando as forças policiais sob esse pretexto de combater a violência, e não é por esse caminho. Essa GLO já nasce fracassada, não surtirá o efeito. O que a gente precisa de medidas efetivas de combate à violência e à criminalidade. O que a gente precisa é impedir que drogas, armas e munições atravessem as nossas fronteiras, percorram as nossas estradas federais e cheguem às comunidades dominadas pelo crime organizado. Então, o governo federal deveria estar muito mais preocupado em reforçar as nossas fronteiras, em reforçar as nossas estradas federais, né, e também, logicamente, o mar e o ar, para que a gente pudesse evitar que essas drogas cheguem aqui no nosso estado ou nos estados que são aí os campeões de violência e criminalidade. Mas não, nós temos uma GLO para portos e aeroportos que vai única e exclusivamente evitar que drogas sejam enviadas para outros países. Vai tentar evitar que Rio de Janeiro e São Paulo sejam rotas de passagem para o envio de drogas para outro país, o que não vai refletir em nada no combate à violência e criminalidade aqui em nosso território. Isso é muito desagradável, isso é muito grave, infelizmente. Mais uma vez, a gente presencia a incompetência dos nossos governantes, sejam eles estaduais ou federais, no que diz respeito à segurança pública e ao combate à violência e à criminalidade. E teremos
mais uma vez resultados negativos, mais uma vez continuaremos enxugando gelo e nada será feito para promover a paz do cidadão brasileiro. Eu sou o professor José Ricardo Bandeira, foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês e eu lhe peço, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, ajude essa informação a chegar a cada vez mais pessoas para que a gente possa levar o conhecimento científico da segurança pública a todos os brasileiros. Obrigado.